meus amigos do Portal Rural News. Estamos aqui novamente levando para você, produtor rural e cadeia produtiva do agronegócio, informações e conteúdo para o seu dia a dia. E nós estamos hoje com a Ana Paula Kowalski, ela é do Departamento Técnico da FAEP, Federação da Agricultura do Estado do Paraná, para falar sobre a questão do vazio sanitário. Bom dia, Ana, tudo bem com você? Bom dia, tudo certo? Muito obrigada pelo convite para falar aqui com vocês. Seja bem-vindo aqui ao Portal Rural News. Ana, essa semana o Ministério da Agricultura, o MAPA, emitiu uma portaria mexendo aí no prazo de semeadura da soja em relação ao vazio sanitário, né? Você pode falar um pouquinho mais para a gente como que funciona esse processo, né? Como que o Ministério da Agricultura define esse prazo de semeadura nos estados? Bem, desde 2021 vigora o Programa Nacional de Controle da Ferrugem, né? A ferrugem hoje é a principal doença da soja e, por esse motivo, o Ministério da Agricultura assumiu essa função, digamos assim, de determinar um plano estruturado de controle e prevenção e monitoramento da ferrugem. Dessa forma, todos os estados passaram obrigatoriamente a ter que adotar o vazio sanitário, que aqui no Paraná já vigora, inclusive, há muito tempo, há várias safras, e o calendário de plantio também. A portaria de vazio sanitário já foi publicada em abril e já está, inclusive, ocorrendo aqui no estado do Paraná, finaliza em 10 de setembro, e a partir de 11 de setembro era o nosso período de início da semeadura da soja. E até o ano passado, esse período se estendia até 31 de janeiro, nos dando um total de 140 dias aproximadamente de plantio aqui no estado. E como você bem colocou, essa portaria que foi divulgada no início dessa semana reduziu esse prazo de 140 dias para 100 dias. Então, o final do plantio aqui no estado passaria a ser em 19 de dezembro, para todas as unidades da federação, né? Não inclusive só para o Paraná. Uhum. E essa mudança aí mexe drasticamente aí com a programação do produtor, e a FAEP aí se posicionou contra essa mudança, né? Exatamente por esse prazo curto que os produtores vão ter para se adaptar a essa alteração, né? A safra ela é planejada muito antes do plantio iniciar. Então, aqueles produtores que, por exemplo, plantavam feijão e depois semeavam a soja, já tem essa programação, esse planejamento feito. Muitos já adquiriram semente. Então, nós temos um prazo muito curto para uma alteração tão grande passar a vigorar no Estado. E sem diálogo com o setor produtivo também, né, sobre as motivações e sobre a estratégia realmente que está sendo adotada e do porquê dessa redução drástica de 41 dias praticamente. Mas em que base que foi tomada essa decisão? Não foi ouvida a FAEP e outras entidades, Ana? Não foram ouvidas, né? Tanto que os estados estão se manifestando, né? À medida que fazem suas análises da portaria e fazem suas considerações técnicas. A federação, o estado do Paraná já se manifestou logo no dia seguinte da publicação da portaria. Então, nós não sabemos as reais motivações. A gente tem acompanhado a evolução da ferrugem aqui no estado. Se for analisado o número de casos de ferrugem, a gente não tem uma alteração, praticamente nos últimos anos a gente não tem variação, ou a ferrugem permanece numa média das últimas 5 safras, pelo menos, desconsiderando aquela safra que foi extremamente seca, que foi a 21-22. Então, não vemos razão para essa alteração, como já falei, drástica dessa forma, de 40 dias, e sem o diálogo com o setor envolvido. Nós sabemos que a ferrugem asiática pode trazer prejuízo aí na ordem de 10% até 90% da produção de soja, né? Aqui no Paraná, em que níveis, que porcentagem que está sendo mantido, que você comentou agora? Bem, a ferrugem ela já é um problema que os produtores convivem há anos, né? Nós tivemos momentos muito difíceis em que o número de casos de ferrugem era extremamente elevado. Nós tivemos ao longo de todos esses anos problemas com perda de eficiência dos fungicidas, e por isso a Embrapa e parceiros, o IDR Paraná,
e outros envolvidos, principalmente no monitoramento dessa resistência e também no número de casos de ferrugem, vem há anos acompanhando a evolução e a progressão dessa doença no estado. Os produtores passaram a adotar muitas boas práticas preconizadas pelos órgãos de pesquisa, tanto para evitar a proliferação da ferrugem, evitar aquele inóculo inicial, adotando o vazio sanitário, quanto para tentar evitar também a perda de resistência dos fungicidas. Então, a gente tem monitorado, acompanhado e inclusive sugerimos que esse Programa Nacional de Controle da Ferrugem fosse efetivamente ativo e implementasse as medidas que eram necessárias para o controle. Então, de forma alguma, somos contrários ao vazio sanitário ou contrários ao calendário de plantio. Elas são medidas necessárias, mas é preciso que realmente seja feita uma avaliação conjunta com todo o setor envolvido e ponderadas as considerações técnicas de cada um. E qual o próximo passo agora, Ana? A FAEP vai fazer um pedido ao Ministério? Como que vai ser as ações aí da entidade? A FAEP já encaminhou essa solicitação para que seja revisto esse prazo. Nós pedimos o retorno dos 140 dias, porque agora realmente os produtores já estão com tudo planejado. Nós já temos, inclusive, a portaria de zoneamento publicada desde abril. Por mais que elas não sejam obrigatoriamente vinculadas, né, a portaria da Secretaria de Defesa com a portaria da Secretaria de Política Agrícola, isso causa uma grande confusão no campo quando elas não estão em harmonia, né? Então, nós já enviamos essa solicitação, esperamos que a análise seja feita favoravelmente ao nosso pedido, e temos ainda um tempo até que o plantio inicie aqui no estado, e como o nosso pleito é para que o fim do plantio volte a ser o que era, ainda temos um tempo para que o Ministério analise esse nosso pedido, inclusive. Muito bem, vamos torcer aí que o Ministério seja sensível a essa reivindicação da FAEP e que retorne aí esse prazo mais adequado, né? Essa é a nossa expectativa, e os produtores estão num processo ainda de recuperação de sucessivas perdas, custos de produção elevados, então essa é uma preocupação adicional que não precisaria ocorrer nesse momento, pelo menos. E como você falou, né, Ana, é de extrema importância o vazio sanitário, né? É um problema sério para a cultura da soja, a ferrugem asiática, que há anos aí está atrapalhando a produtividade. Mas tem que ser muito bem pensado esse prazo aí de semeadura, né? Com certeza, e não houve harmonia mesmo com o vazio sanitário, né? A portaria de vazio sanitário, ela foi publicada em abril, e ela determina um período de 10 de julho a 10 de setembro como não podendo haver planta viva de soja a campo. E daí você tem essa modificação do calendário de plantio que não permite nem, por exemplo, nós avaliarmos uma possibilidade das regiões que plantam mais tardiamente terem um calendário diferenciado, porque a portaria de vazio sanitário já está determinada, então elas têm que ser casadas, elas têm que estar em harmonia. Então, justamente é essa falta de compatibilização mesmo das duas normas que a gente questionou e espera que sejamos ouvidos, né, nessa solicitação. Muito bem, conversamos aqui com a Ana Paula Kowalski, nossa convidada, para falar um pouco sobre essa questão da ferrugem asiática e o prazo aí de semeadura redefinido pelo mapa, né? Ana, eu agradeço muito a sua presença com a gente aqui no Portal Rural News e ficamos aqui à disposição da FAEP para comunicar ao produtor rural e à cadeia produtiva tudo que for interessante e afeta a vida dele aí diariamente. Nós é que agradecemos pelo convite e esperamos sim ter boas notícias para compartilhar em breve. Excelente. E nós também esperamos aqui poder levar essas boas notícias para o produtor rural. Muito obrigado, boa semana para vocês aí da FAEP. Obrigada, igualmente. Tudo de bom, até mais.